Meus irmãos e minhas irmãs, você já se perguntou o que uma pessoa falaria se pudesse voltar do além, se tivesse uma única chance de te avisar, te alertar ou até mesmo consolar seu coração? Hoje você vai conhecer o relato de uma mulher que, após a morte, se comunicou através de Chico Xavier para contar a verdade que muitos ignoram em vida. Se você sente que essa mensagem é para você, inscreva-se agora no canal Consciência Imortal e ative o sino. Estamos criando uma comunidade de luz, consolo e verdade espiritual, e você faz parte disso. Meus irmãos, há dores nesta vida que parecem cortar a alma de forma irreparável. Entre essas dores, poucas são tão dilacerantes quanto perder um filho jovem, cheio de vida, sonhos e promessas. Assim começou essa história real, vivida por uma família simples do interior de Minas Gerais, que viu sua filha, Clara, uma jovem de apenas 22 anos, partir repentinamente, deixando para trás um vazio imenso e perguntas sem resposta. Clara era uma moça alegre, estudiosa, querida por todos. Sua presença iluminava os ambientes e seu sorriso carregava uma leveza que tocava corações. Ninguém poderia imaginar que, em um final de semana qualquer, ela sofreria um acidente fatal que tiraria sua vida de forma abrupta e inesperada. O choque tomou conta de todos. A família mergulhou em luto, em revolta e desespero. Como aceitar que uma alma tão jovem e cheia de planos pudesse ser chamada de volta tão cedo? Os pais de Clara, em especial, não conseguiam encontrar consolo. A mãe passava noites em claro, chorando e perguntando a Deus o porquê. O pai, um homem de fé, sentia sua crença estremecer diante daquela perda inexplicável. Foi então, na dor mais profunda, que ouviram falar sobre Chico Xavier, um homem de coração puro que psicografava mensagens de entes queridos que haviam partido. Tomados por um misto de esperança e incredulidade, decidiram procurar por ele. Não buscavam um espetáculo nem provas espirituais, apenas desejavam uma única coisa: ouvir de Clara que ela estava bem. E é aí, meus irmãos, que a luz do plano espiritual começa a se manifestar com toda a sua misericórdia. A dor da ausência se espalhou pela casa como um nevoeiro denso. Os risos cessaram, os móveis pareciam mais frios, as refeições se tornaram silêncios longos entre um olhar perdido e outro. A mãe de Clara já não conseguia entrar no quarto da filha. Tudo ali permanecia intocado, como se ela fosse voltar a qualquer momento. As roupas ainda tinham seu perfume. Os cadernos, suas anotações. O pai, embora tentasse manter a postura firme, desmoronava em silêncio. O homem que antes era o pilar daquela casa passou a caminhar lentamente, com os olhos vermelhos de choro contido. Os dois irmãos menores não compreendiam bem o que havia acontecido, apenas sentiam a tristeza nos olhos dos pais e o vazio nos dias que antes eram tão cheios da presença alegre da irmã mais velha. A revolta começou a se infiltrar. Por que, meu Deus? Repetia a mãe todas as noites. Logo ela tão boa, tão cheia de vida. A fé que antes sustentava, agora parecia um lençol fino demais para aquecer aquelas madrugadas geladas de saudade. Os amigos da família tentavam consolar. Os vizinhos levavam palavras e orações. Mas nada preenchia o buraco aberto pela partida de Clara. Foi nesse contexto de dor profunda e ausência de respostas que surgiu a ideia de buscar Chico Xavier. Não como última esperança, mas como um apelo à espiritualidade. Se ela ainda existe, se há algo além da morte, por favor, deixe-nos saber. E então, guiados por essa súplica, os pais de Clara viajaram a Uberaba, com o coração nas mãos. Nem imaginavam que naquela cidade mineira, a ponte entre o visível e o invisível já os aguardava. A viagem até Uberaba foi silenciosa, mas carregada de emoção. Os pais de Clara, sem saber o que esperar, chegaram com os olhos marejados e o coração em súplica. Ao chegarem ao grupo espírita da prece, foram acolhidos por colaboradores que, acostumados com o sofrimento humano, sabiam identificar quando a dor era de alma e aquela dor era profunda. Naquela noite, Chico Xavier já estava no centro, envolvido em sua costumeira vibração de paz. Sentado com seu terno simples e olhos baixos, preparava-se para mais uma sessão de psicografia.
Os pais entregaram uma pequena carta ao atendente, apenas com o nome completo da filha e a data de nascimento. Nada mais. Nem explicações, nem pedidos diretos. Apenas confiança. E uma esperança que tremia nas mãos da mãe. Chico, ao receber a carta mais tarde, não perguntou nada. Como sempre, silenciou, orou e olhou para o alto como quem buscava ouvir. Seus olhos lacrimejaram. Não, disse nada aos pais naquela noite, apenas vamos orar, tenhamos fé, Deus sabe o que faz. E mesmo que parecesse pouco naquele instante, aquelas palavras vieram com uma serenidade tão real que os pais de Clara saíram dali com a sensação de que algo estava para acontecer, que talvez sim a filha tivesse algo a dizer. E mal sabiam eles que a resposta do plano espiritual já estava a caminho. Foi numa manhã serena, poucos dias após o encontro com Chico, que o inesperado aconteceu. Durante uma das reuniões mediúnicas no grupo espírita da prece, Chico Xavier psicografou uma mensagem. O ambiente, segundo testemunhas, estava envolvido por uma energia profunda, como se algo sagrado estivesse prestes a ser revelado. Ao término da sessão, Chico se aproximou com um papel dobrado nas mãos. Seus olhos estavam úmidos, mas havia um brilho de alívio em sua expressão. Entregou a carta aos pais de Clara e disse com voz suave: "Ela veio e deixou palavras para vocês." A mãe mal conseguiu conter o choro ao reconhecer a caligrafia da filha, fielmente reproduzida pela mão de Chico. O texto começava com um carinho íntimo. "Queridos pais, não chorem mais por mim. Estou viva, muito mais do que antes. Dor do corpo passou, e agora compreendo que a vida não termina com a morte. Apenas começa um novo capítulo." Clara descreveu com detalhes momentos de sua infância, apelidos de família, lembranças tão íntimas que só ela poderia saber. Citou o nome do cachorrinho, que faleceu quando ela tinha 6 anos. Mencionou uma música que o pai costumava cantar baixinho para ela dormir. Falou da boneca preferida, guardada ainda no armário. E mais do que isso, descreveu com lucidez o que sentiu no momento do acidente, a chegada no plano espiritual, o amparo de entidades de luz e a certeza de que a missão dela havia sido breve, mas importante. "Não houve erro, pai. Nem castigo, mãe. Foi apenas o tempo que me coube. Agora minha missão é acalmar seus corações e pedir que não parem de viver por mim. Eu continuo existindo, só em outra dimensão." A carta terminou com uma frase que fez os pais se abraçarem como nunca. "Vocês me deram a vida. Agora me ajudem a viver em paz onde estou. O amor que nos une é eterno." A autenticidade daquela carta psicografada não estava apenas na emoção que ela despertava, mas nos detalhes, tantos e tão íntimos que não deixavam dúvidas. O pai, um homem de fé contida e ceticismo silencioso, ficou pálido ao reler um trecho em que Clara dizia: "Pai, ainda guardo o bilhete que você colocou escondido na minha mochila na véspera da excursão. Eu chorei lendo. Não contei para ninguém. Ninguém jamais soube daquilo. Ele havia escrito um pequeno recado dizendo: filha, confie em você. Estaremos sempre com você, mesmo quando não estivermos por perto." Ele lembrava de cada palavra. E Chico, sem nunca ter ouvido essa história, reproduziu o conteúdo com precisão assustadora. Na carta, Clara também mencionava um segredo infantil compartilhado apenas com sua mãe. O medo do escuro que persistia até os 14 anos, e como dormia com uma lanterna escondida sob o travesseiro. Revelou a música que cantarolava baixinho no chuveiro, citou o apelido que a avó falecida lhe dava e que nem os pais lembravam mais: "Minha pequena estrela errante." Essas informações ultrapassavam qualquer possibilidade de fraude ou dedução. Lógica não era apenas o conteúdo, era a emoção presente em cada linha, o tom com que ela escrevia, a leveza entre palavras e silêncios. Era Clara viva falando do além. E então veio o trecho mais forte da carta. "Mãe, quando você pensou em desistir de tudo, eu estava lá. Senti sua dor. Falei seu nome. Emanuel me disse que o amor de uma mãe é ouvido até no último céu." Ao Tours lerem isso, os pais não resistiram. Choraram, não de tristeza, mas de libertação. Era como se Clara tivesse voltado apenas para libertá-los da dor
e plantado neles uma nova missão: viver por ela, viver com fé. Clara descreveu com precisão um momento que parecia flutuar entre sonho e realidade. Na carta psicografada, ela contou que ao deixar o corpo não sentiu dor, apenas um desligamento suave, como se alguém tivesse desligado a luz do mundo físico e acendido uma nova luz interna. Mamãe, foi como acordar de um sonho muito pesado. De repente tudo estava mais claro e silencioso. Ao redor ela percebeu vultos luminosos, não pessoas comuns, mas presenças que exalavam paz. Disse que escutava pensamentos em vez de palavras e que seu coração batia de forma diferente, não pelo sangue, mas pelo amor. Não havia relógios nem pressa, só uma certeza: eu não estava sozinha. Clara foi amparada por 2 espíritos que mais tarde descobriu serem sua bisavó, que nunca conheceu em vida, e um protetor espiritual designado por Emmanuel. Eles a conduziram por um corredor de luz, onde memórias surgiam à sua volta como cenas de um filme. Ela revia os erros, as atitudes impensadas, os momentos de silêncio diante da dor dos outros. Mas não era um julgamento, era aprendizado. O céu não nos pune, o céu nos ensina, escreveu ela. Clara entendeu que a vida não termina com a morte, ela apenas muda de roupa, de endereço. E que quanto mais desapegado e puro o coração, mais suave é essa passagem. E antes de encerrar esse trecho da carta, ela deixou uma frase que marcou profundamente seus pais. Se eu soubesse que era só isso, teria vivido com menos medo e mais gratidão. Na continuação da carta psicografada, Clara foi ainda mais profunda. Com a lucidez que só a vida espiritual pode proporcionar, ela começou a descrever os equívocos que cometeu durante seus anos na Terra, mas não com culpa, e sim com um olhar de aprendizado. Mamãe, papai, agora eu vejo que não morri. De repente, a semente disso já estava plantada. Ela falava das escolhas silenciosas, da falta de cuidado consigo mesma, das emoções guardadas e nunca expressas. Eu me machucava nas palavras que não dizia, me adoecia com as mágoas que escondia. E isso foi se acumulando como poeira num canto da alma. Clara admitiu que muitas vezes se isolava por orgulho, que evitava o carinho por medo de parecer fraca, que não valorizava os momentos simples por estar sempre ansiosa por algo maior. A vida me dava sinais, mas eu não escutava. Era como se eu estivesse ocupada demais esperando o amanhã e deixei o hoje escorrer. Ela também revelou pequenos gestos que, agora do outro lado, ganhavam imensa importância. Um abraço que não deu. Um pedido de desculpas que adiou. Eu te amo que ficou entalado. Mas em nenhum momento Clara se colocou como vítima. Pelo contrário, seu tom era de humildade e transformação. Agora eu sei. Cada escolha é uma semente. E colhemos mais cedo ou mais tarde tudo o que plantamos, até mesmo os silêncios. Essa parte da carta foi lida por Chico com lágrimas nos olhos. Ele próprio comentou em voz baixa, ao final da sessão: há espíritos que voltam para alertar, e há palavras que são verdadeiros remédios da alma. No ponto mais tocante de sua carta, Clara deixou de lado a própria história e se voltou para todos os que ainda estão encarnados. Era como se, além de consolar os pais, ela desejasse abraçar cada pessoa que estivesse ouvindo aquela mensagem. Se eu pudesse voltar, eu sorriria mais, abraçaria mais e teria mais coragem de amar sem medo. Essas palavras tocaram profundamente os presentes na sessão mediúnica. Clara, com a lucidez de quem já atravessou o véu da vida, fez um apelo direto, quase urgente. Não esperem perder alguém para valorizar o tempo. Não deixem para dizer eu te amo no velório. Não adiem perdões achando que sempre haverá um amanhã. Ela ressaltava como as pequenas mágoas, as brigas bobas, os silêncios forçados, se tornam cargas pesadas quando vistas do outro lado. Na Terra tudo parece urgente. O trabalho, as contas, a correria. Mas quando saímos daí, vemos que o mais urgente sempre foi o amor. Clara finalizou essa parte com uma frase que fez muitos na sala chorarem. Se você está ouvindo minha carta, então ainda há tempo. Tempo de amar, de perdoar,
de mudar. Não espere perder alguém para acordar. Esse trecho foi posteriormente lido em centros espíritas, igrejas e até encontros de apoio ao luto, tamanha sua força. Era mais do que uma carta psicografada. Era um chamado à consciência. Durante uma nova sessão mediúnica, meses após a primeira carta, algo extraordinário aconteceu. Clara voltou a se manifestar, mas dessa vez de forma diferente. Não era apenas uma nova mensagem, era um reencontro. Médium, em estado de transe profundo, começou a descrever uma cena vívida. Clara caminhava por um campo florido, sorridente, segurando um lenço branco nas mãos. Ao fundo, duas figuras espirituais, seus pais ainda encarnados, mas ali representados em espírito. Mamãe, papai, vocês me visitam em oração. Esse reencontro espiritual não foi apenas simbólico. Clara explicou que toda vez que os pais oravam por ela, seus pensamentos atravessavam as barreiras do tempo e da matéria, alcançando seu coração. Eu sinto quando vocês pensam em mim. Cada lágrima, cada oração, chega como um abraço. Ela afirmou que o laço entre pais e filhos não se rompe com a morte. Ele se fortalece, que o amor, quando sincero, torna-se ponte entre os mundos. Não estamos separados, estamos em salas diferentes da mesma casa de Deus. Clara também revelou que o sofrimento da saudade diminui quando há compreensão da vida espiritual. Ela incentivou os pais a viverem com alegria, a retomarem os sonhos, a não transformarem o luto em prisão. Vocês não me perderam, apenas me antecederam na viagem de volta ao lar. Esse momento, presenciado por dezenas de pessoas, transformou-se em uma das sessões mais emocionantes já registradas no centro. Muitos que ali estavam disseram que, mesmo sem conhecer Clara, sentiram como se reencontrassem seus próprios entes queridos. Ao longo de décadas de cartas psicografadas, relatos e mensagens vindas do plano espiritual, uma lição aparece com frequência impressionante. O tempo e o amor são os maiores tesouros da vida terrena e os mais desperdiçados. Clara, como tantos outros espíritos comunicantes, reforçou que o maior arrependimento no plano espiritual não é o que se fez de errado, mas sim o tempo perdido com o que não importava, mágoas, orgulho, disputas sem sentido e o medo de amar profundamente. O tempo que vocês gastam com raiva, aqui vemos como um cofre vazio. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, também dizia: o tempo é o capital divino, empregue-o na construção do bem. No mundo espiritual, não existe arrependimento mais doloroso do que perceber o quanto se postergou gestos simples, um abraço que foi negado, um perdão que não foi dito, um carinho deixado para depois. As mensagens do além ecoam uma verdade clara: não haverá volta ao tempo, haverá apenas consciência. E essa consciência pode ser leve, se o amor tiver sido prioridade, ou pesada, se o orgulho tiver sido o rei. O tempo que temos aqui não é infinito, mas ele é suficiente para fazer o bem, amar, perdoar, cuidar, se formos humildes o bastante para enxergar o que realmente importa. Muitas pessoas relatam sinais após a partida de alguém amado, mas nem sempre sabem interpretá-los. Os espíritos, especialmente os que ainda têm laços afetivos muito fortes com os encarnados, costumam buscar meios sutis de contato. E há formas de perceber isso. Entre os sinais mais comuns estão sonhos lúcidos e marcantes, com sensação de presença real. Nessas experiências, é como se o reencontro acontecesse de fato, e acontece em desdobramento espiritual. Perfume. Repentino, especialmente de flores ou do aroma característico da pessoa. Objetos fora do lugar habitual, como um livro caído, uma foto que cai do nada. Pensamentos insistentes, como se a lembrança da pessoa surgisse com força, sem motivo aparente. Sensação de presença afetuosa, sem medo. Apenas uma calma estranha, como um abraço invisível. Toques leves, como arrepios ou pressão nas mãos, ombros, nuca. Os espíritos, no entanto, agem com responsabilidade e respeito. Não desejam assustar, muito menos causar dependência emocional.
O contato, quando permitido pelo plano superior, visa consolar, orientar ou simplesmente reafirmar que o amor continua vivo. Clara disse em uma das cartas: "Se soubessem com que alegria conseguimos apenas fazer uma prece chegar até vocês, compreenderiam o quanto ainda estamos vivos. Portanto, se sentir que alguém querido está por perto, não se assuste. Ore, converse com carinho, envie luz. A prece é o telefone da alma, e muitas vezes eles também querem dizer: eu estou bem. Siga em paz." Depois de tantos relatos, cartas psicografadas, manifestações mediúnicas e encontros espirituais, uma pergunta permanece: qual é a maior mensagem que os espíritos querem nos deixar? O que realmente importa quando todas as ilusões da vida material caem? A resposta vem em uníssono, seja por Clara, por André Luiz, por Emmanuel ou tantos outros emissários. Amar é o único propósito real da vida. Todo o resto é experiência. A maioria dos espíritos, ao chegar ao plano espiritual, percebe que os títulos, o dinheiro, as vaidades, ficam todos na terra. Mas os gestos de amor, de humildade, de caridade, de perdão, esses seguem como luzes vivas em torno da alma. Emmanuel ensinava: o bem que praticares em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. A maior lição não é esotérica nem complexa. Aproveite-o agora. Cuide de quem você ama. Agradeça mais. Julgue menos. Perdoe enquanto há tempo. Não adie o bem que pode fazer hoje. A espiritualidade não busca nos impressionar com fenômenos. Ela busca nos despertar para a beleza de viver com propósito e consciência. Como Chico Xavier dizia, com sua ternura inconfundível: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa é a essência da mensagem espiritual. Há tempo, se você escolher viver com amor. Agora que você ouviu essas histórias tocantes, essas mensagens vindas do além, que nos alertam com tanto carinho, fica um convite profundo. O que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Porque a maior tragédia da vida não é morrer, é passar por ela sem amar de verdade. Os espíritos não voltam por acaso. Eles voltam para dizer que ainda dá tempo. Tempo de perdoar. Tempo de recomeçar. Tempo de amar mais, julgar menos e viver com consciência. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de um sinal. E, principalmente, inscreva-se no canal Consciência Imortal para continuar essa jornada de aprendizado, fé e luz. Cada novo vídeo é um passo a mais no despertar da sua alma. Deixe aqui nos comentários: você já teve alguma experiência com mensagens espirituais? Um sonho, uma sensação, um sinal? Vamos crescer juntos aprendendo com humildade e gratidão, porque a vida é breve, mas a consciência, essa é imortal.